Área do conhecimento: matemática e suas tecnologias. Tema integrador: mediação de conflitos. Projeto 4: terras indígenas. Existem conflitos? Competências gerais da BNCC: 7, 9 e 10. Habilidades relacionadas às seguintes competências específicas: 1, 2, 3 e 4 de matemática e suas tecnologias. 1, 2 e 3 de linguagens e suas tecnologias. E 1, 2, 3 e 6 de ciências humanas e sociais aplicadas. Olá, professores! Neste projeto será abordada e contextualizada a questão da demarcação de terras indígenas e alguns dos conflitos inerentes a essa temática tão importante para a sociedade brasileira. Nesse cenário, perceber as dificuldades e as diferentes perspectivas envolvidas no conflito levará o estudante a reconhecer quem são os indígenas no Brasil, compreender como ocorre a demarcação das terras indígenas e olhar sobre diferentes perspectivas os conflitos relacionados à demarcação dessas terras. A partir da metodologia de projetos, busca-se atingir os objetivos propostos e contribuir para a formação cidadã dos estudantes. Nesse sentido, o projeto justifica-se na importância dos estudantes compreenderem e se posicionarem sobre questões apresentadas, argumentando com base em informações confiáveis e levando em consideração aspectos legais, políticos, sociais, ambientais, históricos e econômicos. Também é esperado que eles ajam pessoal e coletivamente, com autonomia e responsabilidade, e que exercitem a empatia e o diálogo, valorizando a diversidade de povos indígenas, seus saberes, identidades e culturas. Dessa forma, serão desenvolvidas competências gerais, competências específicas e habilidades relacionadas a diferentes áreas do conhecimento da BNCC. Como produto final deste projeto, é sugerida a realização de uma roda de conversa. A ideia é de que seja realizado um evento onde haja oportunidade de dialogar sobre os conflitos envolvidos nessa temática e refletir sobre diferentes opiniões e perspectivas. No final do projeto, há uma proposta de avaliação que pode ser usada como autoavaliação dos estudantes e para você avaliá-los. De qualquer forma, é importante que ela ocorra durante o desenvolvimento do projeto. Nas etapas, os estudantes irão refletir sobre as ameaças e preconceitos enfrentados pelos povos indígenas no Brasil e sobre a importância de se mediar os conflitos existentes entre diferentes atores e setores da sociedade. Também irão analisar dados, textos e imagens referentes à localização e ao processo de demarcação de terras indígenas. Ao final do projeto, eles estarão preparados para participar da roda de conversa sobre a temática da demarcação de terras. Este projeto está organizado em 4 etapas que devem ser adaptadas conforme a sua realidade e os interesses dos estudantes. Serão propostas atividades individuais e coletivas e momentos para que sejam compartilhadas as aprendizagens. Na etapa 1, é discutido o contexto político do tema, com as primeiras legislações específicas no país, o conceito de pluralidade cultural e o compartilhamento de informações falsas. Para iniciar a abordagem, pergunte aos estudantes o que eles sabem sobre políticas indigenistas. Ao final da etapa, será proposta a realização de uma pesquisa em sala de aula para investigar o que a turma pensa sobre a existência de conflitos relacionados à demarcação de terras indígenas. Nesta atividade, será trabalhada a construção de tabelas e gráficos de frequências com base nos dados obtidos. Na etapa 2, os estudantes serão convidados a pensar sobre quem são os indígenas no Brasil e a pesquisar sobre a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, o acesso de indígenas à educação e às tecnologias da informação, e sobre as etnias localizadas o mais próximo da região onde vivem. Também será proposto o reconhecimento de padrões geométricos na arte gráfica da etnia Aparai-Uaiana e a análise de dados tabulados.
As discussões serão fomentadas para que os estudantes possam analisar o modo de vida e a cultura de diferentes povos indígenas. Como ampliação, peça aos estudantes que observem as imagens e as fotografias apresentadas nessa etapa e discutam sobre o significado e a importância de cada uma delas. Na etapa 3, será apresentado o que é uma terra indígena e um exemplo de conflito relacionado à demarcação dessas terras. Espera-se que os estudantes tomem conhecimento da presença da população indígena dentro e fora de terras demarcadas, pois há uma grande quantidade de indígenas vivendo nas cidades. Será proposta a análise de um gráfico representando a quantidade de terras indígenas por fase do procedimento demarcatório, a obtenção da área aproximada de uma terra indígena, a construção de uma tabela com a porcentagem de terras indígenas demarcadas em cada estado, e o cálculo de densidade demográfica nas terras já demarcadas. Na etapa 4, serão abordadas diferentes perspectivas relacionadas à demarcação de terras indígenas. De forma objetiva, são apresentadas as principais razões pelas quais o Estado realiza a demarcação de terras e alguns dos posicionamentos sociais, políticos e econômicos de Tapio Alapite e Ailton Krenak, com relação à demarcação de terras indígenas. Será investigado e interpretado criticamente o processo de cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano, apresentando um exemplo de parceria público-privada atrelada à produção de café em terras indígenas, analisadas situações envolvendo confrontos violentos e exploração de recursos naturais em terras demarcadas, e a análise de um gráfico sobre a ocupação e finalidade das terras brasileiras. Por fim, os estudantes deverão se reunir em grupos para pesquisar, discutir e apresentar os principais motivos de conflito relacionados à demarcação de terras indígenas. O produto final deste projeto será a organização de uma roda de conversa, que envolva a comunidade escolar e a comunidade local. Antes da organização do evento, para a reflexão dos estudantes que farão o papel de mediadores, são apresentados alguns preceitos a serem observados e um texto sobre a vida em sociedade. No evento sobre terras indígenas, devem ser apresentadas e discutidas as etapas realizadas no projeto e os materiais produzidos em cada uma delas. Criações artísticas, cartazes, relatórios, apresentações visuais e textos resumos. É sugerida a organização desse momento de diálogo, reflexão e participação coletiva em 3 partes: contextualização e apresentação de informações, reflexão e participação do auditório e sistematização dos assuntos tratados. Caros professores, para auxiliá-lo na execução deste projeto, há mais conteúdos disponíveis nas orientações para o professor. Bom trabalho e até a próxima!